Paz a todos, esse que nos fala é o seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos. Estamos aqui para mais um devocional da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, dando início ao nosso devocional em defesa da fé cristã. É a lição do primeiro trimestre do ano de 2025. A lição de número 1, ela traz consigo o seguinte tema: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E a leitura diária traz consigo o seguinte tema: o cuidado para não ser enganado pela aparência. E o versículo-chave para a nossa meditação no nosso devocional se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Queridos, essa história e esse fato bíblico de falsos profetas, eles existem desde o Antigo Testamento. Desde a época de Elias, de Eliseu, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Obadias, Sofonias, Zacarias, Joel, Malaquias e desde os tempos do Senhor Jesus. Falsos profetas nunca deixaram de existir. Sempre existiram e sempre existirão. O Senhor Jesus vai orientar os discípulos, dar a eles uma orientação, dizendo: tomem cuidado com os falsos profetas. Este conselho não é somente para os discípulos, ele também é para todo o corpo de Cristo, para toda a igreja, para todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Porque os falsos profetas, eles vêm até vós para tirar de nós a verdadeira essência da vida cristã, tirando o nosso foco da pessoa de Cristo, o nosso foco de reino, tentando nos trazer distrações, nos enganando, nos engodando com falácias mentirosas. Por 14 vezes nos evangelhos, o Senhor Jesus admoesta os discípulos, dizendo para que eles tomassem cuidado com os falsos profetas. Haja visto que esses versículos estão na Bíblia, essas palavras estão na Bíblia Sagrada, para que nós olhamos para a Bíblia e façamos uma reflexão sobre falsos profetas na nossa era atual. O Brasil está sendo tomado por uma enxurrada de falsos profetas. E esses falsos profetas, dentro da nação brasileira, eles estão surgindo de forma poderosa e com uma mensagem bastante convincente. Assim como existem verdadeiros profetas, existem também falsos profetas. Existem homens de Deus, existem falsos homens de Deus, mulheres de Deus e falsas mulheres de Deus. Sempre existiu isso na história. Os fariseus, Jesus vai chamar eles de sepulcro caiado. Eles tinham uma aparência de homem de Deus, mas por dentro eles eram sepulcros caiados, cheios de imundície. O Senhor Jesus disse que para que nós observarmos os falsos profetas, eles vêm até nós vestidos de ovelha, mas com aparência de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Nenhum falso profeta vai chegar dizendo para nós que ele é um falso profeta. Nenhum falso profeta vai chegar dizendo para nós que ele é um falso profeta. Ele sempre vai ter uma mensagem para nos atrair, para nos engodar, para nos fazer, para nos tornar convincente das suas falácias. E uma das características dos falsos profetas é tirar o foco de Cristo e tirar o foco do reino. Estes homens, é fácil de identificá-los. Eles enaltecem a si mesmos e não enaltecem a pessoa de Cristo.
Eles amam o dinheiro, mas não amam as pessoas. Por que é que eles amam o dinheiro? Porque toda a sua vida, supostamente ministerial, gira em torno de lucros financeiros. Eles tiram os olhos das pessoas do verdadeiro foco, que é o reino dos céus. E Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e traz o foco para o reino terreno, materialista. Quantas pessoas que se dizem cristãs estão enredados, enlaçados, engordados no materialismo, presas no materialismo? Porque esses falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos estão tirando, com uma mensagem aparentemente bíblica, o foco daquilo que é eterno e nos trazendo para o foco daquilo que é perecível. Os falsos profetas, eles são de fácil identificação. Eles não têm vida piedosa, eles não têm vida de oração, eles não têm compromisso com pessoas, eles têm compromisso consigo mesmo e com as suas paixões, com as avarezas e com os prazeres que este mundo proporciona. Não é difícil identificá-los. Estes homens estão aí, eles são homens avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, mais amantes dos deleites do que amigo de Deus. Quer conhecer um verdadeiro profeta? Se ele ama a oração. A oração é relacionamento com Deus. O falso profeta não gosta de orar, porque ele sabe que quando ele vai dobrar o joelho para orar, ele vai buscar a Deus. Eles fazem uma encenação de oração, mas eles não oram. Quando eu falo de oração profunda, oração dedicada, oração que se deleita, que se entrega na presença de Deus. Eles não amam isso. A vida deles é uma vida de palavras que enche a mente e o emocional das pessoas, nunca trazendo as pessoas ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira fé e à verdadeira vida em Cristo Jesus. Acautelai-vos dos falsos profetas. EBD, uma escola onde você cresce intelectualmente e espiritualmente. Deus abençoe. Um grande abraço do seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos. Lembre-se sempre, a sua vida é uma dádiva de Deus. Viva ela intensamente para a glória de Deus. Não desperdice a sua vida com as coisas inúteis e fúteis deste mundo. Faça ela valer a pena. Viva ela para a glória de Deus.